Olá pessoal, boa noite. Hoje é quinta-feira, dia 2 de março. Esperei até agora porque eu estava vendo a entrevista do Lula para o Reinaldo Azevedo. Vamos falar disso aqui durante esse nosso vídeo. Hoje, pelo jeito, pode ser que seja um pouquinho mais rápido. Mas você sabe, né? Às vezes eu vou me entusiasmando, aí começa a falar, pum! O tempo vai lá para cima. Mas vamos lá. Lucro da Petrobras. Saiu o lucro da Petrobras do quarto trimestre. 43 bilhões de reais. Distribuiu, acabei de me lembrar de um assunto aqui que nós temos que falar, que é o PIB. Então, vamos falar aqui depois do PIB. E ela vai distribuir 36 bilhões disso como dividendos. Dois parênteses nisso aqui. Antigamente, no governo Bolsonaro, eles distribuíram, nós vamos ver aqui, eles distribuíram igual o lucro ou mais que o lucro de dividendos. Já tem aqui uma pequena mudança, ainda muito pequena, que é guardar 7 bi desse lucro para reinvestir na empresa. O Lula falou muito disso na entrevista com o Reinaldo, de que assim... a Petrobras só descobriu o pré-sal porque tinha um investimento bravo em pesquisa. Ele até faz uma imagem bem legal. Quer dizer, não é um cara andando de barco que aí olhou e disse assim, ali embaixo tem petróleo. Né? É pesquisa, muito investimento em pesquisa para se chegar naquele resultado. Então, assim, a Petrobras não pode parar de investir em pesquisa. Obviamente, eu falo isso aqui há um tempão. Quem me acompanha sempre sabe. A outra coisa, e é uma observação que eu quero fazer, é que assim, ainda é muito, na minha opinião. 43 mil, eu não fiz essa conta, mas 36 de 43 deve dar aí uns 80%. Não sei, não fiz essa conta. É muito distribuir 80% do lucro ou mais, eu acho até que dá mais de 80% em dividendos, né? Porque senão, o Lula também fala disso, a Petrobras não é uma empresa só para ficar gerando lucro para os seus acionistas. Ela é uma empresa para desenvolver o país, né? Então, e ele está certíssimo nisso, não tem reparos a fazer. Vou dar primeiro o número do ano, para depois fazer o comentário do que eu acho que está acontecendo. O Lula não cometeu esse erro, na minha opinião, mas outros membros do governo estão cometendo um erro que eu quero chamar a atenção aqui. O lucro da Petrobras no ano, considerando, já vou repetir, que nesse quarto trimestre guardou 7 bi para reinvestir. No ano, o lucro foi 188 bi e distribuiu de dividendos 215 bi, ou seja, 27 bi a mais. Ou seja, tirou não só o lucro todo, mas ainda meteu a mão lá no caixa da Petrobras para dar para os acionistas. E volto a repetir, falo isso sem nenhum problema. Eu sou um desses acionistas com uma merreca de ações, mas eu ganho esse dinheiro que não tem sequer imposto de renda. E está errado. Apesar de eu ser beneficiado, está errado. A Petrobras não é para isso. Agora, vamos lá, o Lula não... Eu prestei bem atenção, o Lula não fala nada disso. Ele critica o excesso de dividendos. Mas ele não fazia, e tem alguns membros do governo que estão se posicionando assim, esse lucro é absurdo. Gente, 2 pontos, está errado. Essa posição de alguns membros do governo está errada. Por quê? Não tem nenhum problema. Quero mais que ela tenha muito lucro, desde que esse lucro não seja proveniente de cobrar um preço escorchante na gasolina, no diesel, porque aí vai dar outros problemas no país, né? Inflação, alimento caro, enfim, um monte de outros problemas, baixo crescimento e por aí vai. Então, se não houver isso, se a gasolina está num preço que seja considerado justo, se enfim, não tem nenhum outro prejuízo para o povo brasileiro, e aí a Petrobras lucrar trilhões, maravilha, guarda uma parte disso para investimento, reinvestimento, e aí distribui uma parte boa para os acionistas, beleza. Agora, tem que tomar cuidado para também não fazer uma crítica que depois a própria imprensa e a oposição vão se aproveitar e dizer assim, olha lá, os caras não querem que a Petrobras dê lucro.
E não pode ser isso. Essa visão está errada. Falando em coisas erradas que o governo vai corrigir, segundo o Haddad falou ontem. Quando você quando você joga na loteria esportiva, ou loteria esportiva acho que nem existe mais, não sei, na Mega Sena, na Loto Fácil, nas loterias da Caixa, ali tem imposto de renda, tá? Tem imposto de renda. Quando você ganha um prêmio, eu nunca ganhei, mas se você ganhar um prêmio, esse prêmio, ele vem líquido e teve uma retenção que você nem vê, não precisa declarar nada disso, mas a Caixa recolhe o imposto de renda e paga para o Tesouro Nacional, certo? Os sites de apostas, que elas estão em voga, e eu também falo isso há anos, antes até de ter o canal aqui de vídeo, é um absurdo que jogadores da seleção brasileira, tá aí Rivaldo, Cafu, Ronaldinho não, Marcelo, vários jogadores da seleção brasileira fazendo propaganda desses sites de apostas. E eu tinha certeza disso, agora tem, por exemplo, no ano 2022, tem forte, isso já tem no mercado internacional, no futebol internacional, e agora no Campeonato Brasileiro de 2022 tem fortes suspeitas de que houve resultados manipulados em função desse site de apostas. Mas isso é só um parênteses. Qual é o problema? Não paga imposto de renda. Não paga imposto de renda. E aí o governo vai taxar. Não, que história é essa? O cara está fazendo... Se a aposta na loteria da Caixa tem imposto de renda, por que a aposta nesses sites de apostas online, inclusive, que inclusive geram muito mais apostas? Eu fico impressionado como vejo no metrô e na academia que eu frequento lá, os empregados da academia, todo mundo joga nesses troços, inclusive gente pobre que está gastando dinheiro e provavelmente perdendo dinheiro. Gente, o PIB, eu já falei pra cacete, tá vendo? O PIB fechou 2022 em 2,9%, mas o PIB do quarto trimestre foi negativo de 0,2%, já indicando que já se sabia disso, as projeções já mostravam que o ano de 2023 vai ser difícil em termos de PIB. O PIB tende a ser muito baixinho, positivo, mas muito baixinho, 0,5%, algo assim. Eu já falava disso também, ainda com o governo Bolsonaro. Previsão para 2023. E aí, mais do que nunca, também está ótimo isso na entrevista que o Lula deu ao Reinaldo, ele falando dessa situação, mais do que nunca tem que baixar os juros nesse país para esse PIB crescer, porque senão, se o PIB não cresce, não desenvolve, se não desenvolve, é mais difícil você combater a fome, distribuir renda, fazer isso tudo. A Damares, gente, agora vamos falar das bizarrices, anacronismos e canalices dos bolsonaristas. A Damares, senadora, quer fazer parte da comissão do Senado que vai investigar, saber exatamente o que aconteceu com o Zé Yanomami. Que coisa curiosa, ela é uma das responsáveis daquela desgraça lá, daquela tragédia lá. Ela é uma das responsáveis. Aí ela vai fiscalizar a tragédia que ela ajudou a gerar. E o Carlos Jordi é um deputado federal, infelizmente foi reeleito, aqui de Niterói, é um bobão, não posso falar os adjetivos que eu pensei, um bolsonarista raiz, desses mais canalhas que tem. E aí, ele entrou com um pedido, já tem vários, tá? Já tem uns 10 pedidos de impeachment do Lula lá, porque os caras entram sem nenhuma justificativa, nenhuma razão. E aí o pedido dele é impeachment do Lula, porque ele diz o seguinte: lembram daquela cena do cara invadindo aquele relógio do Dom João VI? Era no Senado? Eu acho que era no Senado, não era no Palácio do Planalto, ou no Palácio do Planalto, francamente eu não lembro mais agora. E aí ele diz o seguinte: aquele cara, ele usava a cueca assim, saindo, né, assim, a calça muito baixa e a cueca aparecendo. Então ele diz que esta é a prova de que aquele cara é um esquerdista infiltrado, porque os patriotas verdadeiros não usam a cueca daquele jeito, e os patriotas verdadeiros não fariam aquilo que ele fez. Então que aquilo ali mostra que ele é um esquerdista infiltrado, que foi conduzido para dentro do Palácio do Planalto, do Planalto sim, pelo Lula, e por isso ele pede o impeachment do Lula.
Gente, tinha que ser preso só em pensar em propor uma canalização. Óbvio que será arquivado de ofício do presidente da Câmara, mas é para a gente ver como é que esses caras lidam com coisas sérias e eles lidam com bandalheira, que aliás é o que eles sabem fazer. Gente, a entrevista do Lula, já falei até tanto aqui, eu recomendo que todos vejam. Passou na Band News, né, no canal 579 da NET, tá no YouTube, é procurar entrevista Lula Reinaldo Azevedo. É 1 hora de entrevista. Eu acho que vale a pena, tá? Eu acho que vale a pena. O Lula falou coisas que a gente já conhece, quem acompanha sabe o que ele fala, mas achei muito interessante. Ele falando da questão da guerra na Ucrânia, a questão dos contatos com o esforço dele pela paz, porque ele diz, e é verdade isso, todo mundo só fala em botar mais arma lá e dar mais dinheiro para a arma e tal, e ninguém está falando da paz, então ele pelo menos está falando. Ele fala da questão do Banco Central, ele fala da questão da escolha dos novos ministros para o STF, é bem legal, fala do Bolsa Família, fala dessa questão da Petrobras. Eu acho que vale a pena, recomendo. YouTube, Lula entrevista Lula Reinaldo Azevedo. Logo depois da entrevista, ele falou pelo telefone com o Zelensky, presidente da Ucrânia, e reafirmou que precisa ter a paz. Aliás, na entrevista ele falou uma coisa bem legal. Gente, o Putin e o Zelensky, na verdade, devem estar doidos, rezando ao céu, para que alguma coisa aconteça no mundo, para que a paz venha, né? Porque, aliás, ele contou um caso curioso, que quando ele esteve preso lá pelo sindicato, pela ditadura, em 1980, ele resolveu fazer uma greve de fome. Estava com 6 dias já em greve de fome, e o arcebispo Cláudio Rumes, eu acho que é esse o nome, foi lá conversar com ele. Ele falou, e o arcebispo preocupado, né? Pô, Cristo não concorda com isso, Deus não concorda com isso, você está sacrificando, você está violentando seu próprio corpo e tal, enfim. E aí ele fala assim, não, mas então o senhor vai lá, porque os trabalhadores estão lá na Vila Euclides, que era um estádio de futebol, reunidos, vai lá e convence as pessoas de que eu tenho que fazer, a Assembleia decidir que eu tenho que parar. Coisa infantil, né? Ainda início de carreira política. Eu paro. E aí ele, graças a Deus, a Assembleia aprovou que eu parasse a greve de fome. Então ele faz essa analogia, até assim, bem simplória, para dizer isso. O Zelensky, o Putin deve estar doido para que alguma coisa aconteça para acabar a guerra, e eu acho que ele está com a razão. Então, e ele vai receber ainda esse mês, ou semana que vem, um representante do governo, eu acho que é o ministro das Relações Exteriores da Rússia. Bom, novo Bolsa Família, gente, 600, o governo ampliou o que ele estava falando. Ele falava em R$600 mais 150 por cada filho até 6 anos de idade. Ampliou. R$600 mais 150 para cada filho até 6 anos de idade, mais R$50 para filhos entre 7 e 18 anos de idade, e mais R$50 se a mulher estiver grávida, com o princípio de que ela ali já está com mais uma vida ainda dentro dela. E exigência, tem muito legalzinho no... Outra coisa que eu recomendo, Instagram, Twitter não me lembro, Instagram, entra no Instagram oficial do governo. É bem legal, porque a gente fica sabendo um monte de coisa. Tem como é que eu chamo aquilo, meu Deus? Meu Deus, tem um videozinho, vou chamar de videozinho. Tem um videozinho bem legal mostrando. Então, assim, se a mulher não vacinar os filhos, perde. Se não for para a escola, perde. Se não fizer o pré-natal, perde. E assim, são contrapartidas que precisam ser cobradas. E, gente, vamos terminar com uma ótima notícia. A Aniele Franco, ministra... meu Deus, como é que é o nome do ministério? Enfim, a ministra Ai, caramba, faltou. Essa falhou e está no finzinho, não vou regravar esse vídeo não.
está me faltando a palavra, integração do negro, não, enfim, a ministra da questão racial, né? Ela foi eleita pela Time uma das 12 mulheres do ano passado no mundo. É muita coisa para uma mulher preta, nascida na favela da Maré, que estudou com dificuldade, com esforço da sua família. Ela inclusive falou isso, inclusive esforço da Marielle Franco para ela, a Aniele, se formar. Ela foi para o exterior, fez cursos, se formou, fez mestrado, salvo engano, pós-graduação com certeza, mestrado, e tem dúvida se fez doutorado no exterior. E é uma mulher hoje reconhecida pela Time como uma das 12 mais influentes no ano passado. Parabéns, assim, isso é fruto de políticas que o PT ajudou a criar neste país. Parabéns para a Aniele, parabéns ao povo brasileiro, e que outras situações como essa aconteçam mais para frente. Até amanhã, pessoal. Tchau.